alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Aleluia, o sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem que já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Aleluia, o sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem que já conhece Jesus. Anima-te, 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 aleluia, o sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem que já conhece Jesus. É o amor que só tem que já conhece Jesus. É o amor que só tem que já conhece Jesus. Amém. Olá, família. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Levo a espada em minhas mãos e a justiça no coração. Levo a espada em minhas mãos e a justiça no coração. Levo a espada em minhas mãos e a justiça no coração, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Sou um soldado do meu Deus no campo da batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. E quando a morte me alcançar, que eu esteja na batalha. E quando a morte me alcançar, que eu esteja na batalha. E quando a morte me alcançar, que eu esteja na batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Sou um soldado do meu Deus no campo da batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Amém. Boa noite, família! Eu sou Miguel Limão Eu sou Mirna Limón e juntos somos missionários aqui em São Paulo. Estamos muito animados para dar-lhes uma boa bem-vindo hoje, ok? Então, mas quero compartilhar uma escritura em Marcos 10. Amém. Marcos 10, com uma história de o cego Bartimeu, quando recupera a visão. Por que a visão? Porque hoje ainda é 2020, o ano 2020, o ano de visão. Amém. Mas temos uma quarentena, não? Então eu
eu precisava de visões esta semana e li esta escritura. Eu quero ler com muito ânimo, então preciso paciência de todos. Então, Vamos, Miguel. ok. Obrigado, Mirna. Mirna é muito linda hoje. E sempre é, mas hoje brilha um pouquinho mais. Amém. Ok, versículo 48 fala: muitos o arrependiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Amém. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-lo. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Que incrível pergunta, não? Sim. Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então, essa escritura é uma escritura onde um cego recuperou a visão. Então, hoje, talvez esse é você, quando a pregação de Vini e Bia chega, vocês talvez vão recuperar visão para este ano e para a sua vida. Eu quero deixar minha esposa. Sim, amém. Boa noite, irmãs. Espero que vocês estão muito animadas hoje para o culto. Igual como este homem, nós vamos a ter coisas em nossas vidas que querem que fiquemos quietas. Verdade? Pode ser uma pessoa, pode ser situações, mas coisas em nossas vidas que vai querer que quedemos quietas. Essa palavra é difícil, mas tá bom. Se você está aqui, é porque você está gritando a Jesus agora mesmo. Verdade? Você quer algo de Jesus agora mesmo. E isso toma muita fé. Assim que se você está vendo o culto agora, é porque você tem fé que Jesus pode mudar sua vida. Sim. Verdade? E Jesus só fala para você: ânimo e levante-se. Vamos lá. Verdade? Assim que espero que hoje você esteja muito animada por o culto, que você tome a mensagem que Jesus tem para você e que você pode levantar-se e Sim. estar animada. Vamos lá, então com isso queremos dar uma bem-vindo à Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Então agora, por favor de compartilhar esta mensagem a todos seus amigos. Então compartilhe, dá um like, comentem suas boas notícias. Sim. Mas antes das boas notícias, vamos a orar. Amém? Então vamos orar. Ok, Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por essa noite, Deus. Obrigado por a visão que soa por o seu Filho Jesus. Deus, obrigado por a igreja, que são muitos cegos que agora podem ver, Deus. Amém. Obrigado por a visão de evangelizar o mundo nessa geração, Deus. Agora tem um propósito na nossa vida. Mas também nessa semana há perdas em nossa igreja, onde familiares, nossa família, perdeu seus familiares. Deus, eu peço que esteja com a família de Ana Cristina, Deus, Sim, Deus. com Luiz de Campinas, Deus, Sim, Deus. com outras pessoas de nossa família da igreja que estão sofrendo, Deus. Sim, Deus. Obrigado por o amor de teu Filho Jesus que sofreu, para que nós possamos ver agora, Deus. Obrigado por este culto, e em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Então agora é tempo das boas notícias. Amém. Ok, boas notícias. Vamos Vamos lá. lá. Ok, eu acho que... Ok, alguém falou acá. Ok, eu tenho boas notícias. Antes de, mientras que Mirna encontra uma, eu tenho boas notícias. E minha boa notícia é o Ezequiel. O Ezequiel, convidei ele pelo Instagram, ok? E começamos a estudar a Bíblia, não? Com a Butantan e também o Lucas. Compartilhamos e acho que ele está no culto. Então, deles um bem-vindo, se não está ainda. Então, ele vai estar.
Mas estamos animados porque o Ezequiel está tendo muitas boas perguntas nos estudos. Ele tem um coração de aprender, não? Amém. Então essa é minha boa notícia, o Ezequiel. Amém. Aqui fala Cleibe, boas notícias, Raquel. Se está restaurando e está muito animada por estar voltando para o reino. Vamos lá, Raquel. Vamos lá, ok. André tem boas notícias de São Judas, não? Boa noite, família. Minha boa notícia é o Guilherme. Ontem oramos juntos e hoje ele está conhecendo o reino pela primeira vez. Após esse culto, vamos ver biblicamente o que é ser um discípulo de Jesus. Vamos lá, Guilherme, bem-vindo. Vamos lá, bem-vindo. Agora eu tenho boas notícias de Yasmin. Ela fala, minhas boas notícias são Amanda e Thaís, que estão estudando a Bíblia e também assistindo o culto hoje. Oi, Thaís, oi, Amanda. Vamos lá, ok. Débora tem boas notícias. Vamos lá, ok. Minha excelente notícia é ok. Perdão, Rafaela. Ok, perdão. Rafaela. Ok, Rafaela? Eu acho que sim. Ok. Rafaela, sua boa notícia. Uma moça que estuda na mesma sala que eu na faculdade. E aprendeu hoje como buscar a Deus em espírito e em verdade. Ela está animada, está buscando o reino muito especial. Vamos lá. Eu tenho boas notícias de Carol. Ela fala, minha boa notícia se chama Sulen. Hoje fizemos estudo com ela e ela está avançando nos estudos. Vamos, Cyber! Ok, Moisés tem boa notícia. Fala, minha boa notícia é que Gabriela e Isabela estão assistindo o culto agora. Então, bem-vindo a Gabriela e Isabela. Vamos lá. Boa notícia de Douglas. Ela fala, minha boa notícia sou Rafael, minha mãe, que tem estudado a Bíblia e todo o reino, que é incrível. Vamos lá, mãe. Ok, a Lucas Cardoso fala, minhas boas notícias. Tem muitas boas notícias, Cardoso. Vamos lá. Ok, eu Diego, do Supernova, filho da Cláudia. Ele está super avançado nos estudos e logo será o nosso irmão em Cristo. Então vamos lá, Diego. Lá. Eu tenho boas notícias de Samara. Ela fala, minha boa notícia é minha mãe, Maria, que está assistindo o culto comigo. Vamos lá, Maria, bem-vinda. Uau. Vamos lá, mais. Vamos mais. Ok, Greg tem boas notícias. Minha boa notícia é Wellington, que era do antigo movimento e está muito animado para voltar para Deus. Paulo Maia tem feito um ótimo trabalho. Então, bem-vindo o Wellington ao nosso culto hoje. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho boas notícias de Karina. Ela fala, minhas boas notícias são Evelyn Pereira e Amanda e a Victoria, amigas minhas que estão estudando a Bíblia e assistindo com gente hoje. Bem-vindas! Vamos lá, ok. Então, sorry, did you read this one? Não. Ok, então mais dois boas notícias. Há muitas boas notícias, estamos animados. Sim. Então, a Mari Souza fala, boa notícia é Teles, é uma boa notícia, que tem estudado a Bíblia e está super animada para ser uma discípula. É incrível e que ela é prima de Thais Lima, que foi batizada domingo. Uau, vamos lá. Boa notícia de Kiri. Ela fala, minha boa notícia é que o bate-papo de Vergueiro teve 8 visitantes super animados. Vamos lá, bate-papo. Então, agora vamos ter uma pregação. Mas antes disso, vamos a cantar e vamos a anotar muitas coisas, porque hoje nossos olhos vão ser abertos. Sim. Então vamos a poner-nos de pé e vamos a cantar. Vamos lá. O Senhor poderoso, oh, amar a ti. O Senhor poderoso, oh, amar a ti.
poderoso. Você vestiu viradinho. Oh, Senhor poderoso. Você vestiu viradinho. Vou pregar, gastar, pescar cada dia de. Vou pregar, gastar, pescar cada dia de. Senhor poderoso. Vou cantar, cantar, cantar a ti. Oh, Senhor poderoso. Vou cantar, cantar, cantar a ti. Que eu vou pregar, batizar, pescar cada dia a ti. Vou pregar, batizar, pescar cada dia, Senhor poderoso. Senhor poderoso. Cantem, Senhor poderoso. Oh, Senhor poderoso. Senhor poderoso. Senhor poderoso. Senhor poderoso. Olá, boa noite, família! Sejam bem-vindos a mais um culto. Estamos aqui para adorar o nosso Deus de todo o coração. Mas a verdade deve ser dita. Para alguns de vocês, ainda é chocante. Poucos aceitaram o fato. Pessoas estão perplexas até esse instante. Tem mães agora, eu tenho certeza disso, tem mães agora tirando os filhos da sala, fechando os olhos deles. Mas a realidade é essa, que eu cortei o cabelo. É verdade. Como você pode ver, eu cortei o cabelo. Mas uma coisa eu aprendi, o mais importante de tudo isso, como eu falei no domingo, é estar unido com a sua esposa. E é ela ter gostado. Amém. Gostar é uma palavra forte, né? Muito forte isso. Mas é bom aceitar o seu marido, que é incrível. Amém? Amém. Foi muito engraçado quando eu cortei o cabelo, porque eu não falei pra Bia, na verdade. É muito chocante. E eu só apareci, ela tava falando com alguém no celular, e ela deu um grito na hora, ela quase derrubou o celular no chão, e ela falou, você tá sem cabelo! Sim. Mas depois a gente resolveu o coração, estamos unidos agora, isso é o mais importante. Sim. Mas claro, estamos falando isso para dizer que a união é importante, não há dúvidas disso. A união no casamento é algo importante. Sim. Espero que nessa quarentena nós casados sejamos unidos com as nossas esposas, nós maridos. Mas como igreja é fato que estamos unidos. Estamos unidos como igreja. A igreja de São Paulo está unida, é um fato. Temos discípulos totalmente comprometidos em Campinas, tendo o culto deles agora essa quarta-feira. Então temos discípulos lá animados para Deus, avançando, estudando a Bíblia com pessoas, batizando. Temos discípulos totalmente comprometidos na região leste. Amém, região leste. Deus tem feito coisas incríveis lá. E no ABC também. Temos discípulos totalmente unidos na região sul, na região oeste. E o fato de estarmos unidos pode ser visto no que Deus tem feito. Então, só esse ano, começamos com aproximadamente 240 discípulos. Agora, são 280 discípulos totalmente comprometidos para Deus aqui na igreja em São Paulo. Mas nós sabemos que a igreja em São Paulo é responsável pela implantação de outras igrejas também. Então temos uma igreja de discípulos lá no Rio de Janeiro, que foi enviado aqui de São Paulo, e eles estão totalmente unidos lá também. Estamos unidos entre as igrejas também. Temos uma igreja e já passou 40 discípulos a igreja do Rio agora. Temos uma igreja totalmente unida em Lima, Peru. E foi enviado aqui de São Paulo o time missionário. Também temos uma igreja totalmente unida em Bogotá, na Colômbia. Então, dos 7 missionários que vieram para cá, é importante lembrar isso. Foram 7 missionários há menos de 10 anos atrás. Desses 7 missionários totalmente unidos, Deus multiplicou a igreja aqui em São Paulo
para quase 400 discípulos, contando essas igrejas que eu citei na América Latina. Então Deus tem trabalhado incrivelmente pela união que nós temos tido entre nós discípulos. Isso é algo incrível. E a união é poderosa. A Bíblia fala sobre esse assunto. Nós vamos estudar sobre isso hoje na Palavra de Deus. Mas nós sabemos, nós já ouvimos várias vezes o mesmo ditado, que a união faz a força. É verdade. Verdade. Tanto é que é o título da nossa aula hoje. A união faz a força. Mas primeiramente, vamos estar unidos ao nosso Deus, fazendo uma oração agora. Querido Deus e Pai, o que mais queremos, Senhor, é estarmos unidos a Ti. Vai ser incrível estarmos unidos no casamento, é incrível estarmos unidos como igreja. Mas, Pai, a coisa mais importante de todas é estarmos unidos ao Senhor. Não somos nada sem Ti. Pai, precisamos de Ti. Pai, queremos estar com o Senhor unidos um dia no céu. Pai, nos ajuda. Nos ajuda. Não merecemos sequer abrir a Sua palavra. Não merecemos sequer orar ao Senhor agora. Mas, por favor, Pai, nos dá um coração de querer estar unidos ao Senhor, custe o que custar, não importa o que aconteça. É o que queremos, hoje e sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então é isso, família. A união faz a força. Vamos em 1 Coríntios 12, versículo 12. Acho que as únicas pessoas que gostaram do meu corte foi meu pai e o Raul. Eu acho que eu sei por quê. Mas em 1 Coríntios 12, a Bíblia fala: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Paulo dirige a carta de 1 Coríntios a uma igreja que não estava unida. Tanto é que é uma das primeiras coisas que ele fala na carta de 1 Coríntios, que havia divisões dentro da igreja. Dentro da igreja, discípulos começaram a seguir pessoas, em vez de seguir a Bíblia. Alguns falavam que eram de Apolo, outros de Paulo, outros de Cristo, mas o fato é, a igreja de Corinto era uma igreja desunida. E isso, a desunião, foi a raiz de vários outros problemas que eles tiveram. Eles tiveram problemas com imoralidade, problemas com oferta. Então, uma igreja desunida é uma igreja com problemas. Esse é o fato. Infelizmente, quando olhamos para o mundo religioso, nós vemos um mundo religioso completamente desunido. Completamente desunido. E a desunião é pecado na Bíblia. A Bíblia deixa claro, a desunião é pecado. Então nós vemos isso, um mundo que serve a diversas denominações. Mas como igreja, nós não somos uma igreja denominacional. Nós somos uma igreja da Bíblia. A Bíblia é o que importa. E queremos estar unidos, de acordo com a palavra de Deus. Mas o fato é, Paulo escreve essa carta para uma igreja desunida. E o que ele diz aqui é muito importante nesses 2 versículos que nós lemos. Ele fala, nós somos um corpo, nós temos que acreditar nisso. A Bíblia se refere à igreja como o corpo de Cristo. Então, quando diz aqui nós somos um só corpo, Paulo quer dizer nós somos uma só igreja. Não importa, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós somos batizados em um único Espírito. Então, um dia nós tivemos a mesma convicção. E é nisso que nós temos que voltar agora, para que estejamos unidos. E para pensar, na igreja aqui em São Paulo, sim, nós estamos unidos, é um fato. Mas ao mesmo tempo, é de se maravilhar ver como uma igreja tão diversa pode estar tão unida. Nós temos pessoas que vieram de vários passados religiosos diferentes. Nós temos pessoas que vieram de histórias de vidas muito diferentes uma da outra.
de classes sociais diferentes, de culturas familiares diferentes. Mas o ponto é de onde surge essa união? Como Paulo fala aqui, não é de outro lugar senão a Bíblia. O ponto de start é a Bíblia. É onde essa união começou. Talvez nós nunca estaríamos unidos, talvez nós nunca falaríamos um com o outro, se não fosse pela Bíblia. Mas isso é o que é tão incrível do reino de Deus, que essa união, ela surgiu da Bíblia. E esse é o nosso primeiro ponto hoje, unidos por acreditar. Nós estamos unidos, família, por acreditar na Bíblia. Sim, e é muito importante se perguntar e olhar para o mundo à volta que a gente vive hoje. Você não vai precisar procurar muito para achar divisão no mundo que a gente vive hoje, porque a verdade é que o mundo tem se deixado dividir por tantas coisas, e tantas coisas fúteis, talvez. Então, ao invés de judeus e gregos, talvez aqui no Brasil, Palmeiras e Corinthians. É uma divisão. Amém. Uma divisão grande aqui em São Paulo. Verdade. Também opiniões, discórdias, espaço físico também. A gente tem se limitado agora pela quarentena, mas a distância em relacionamentos também é algo muito grande por conta da era virtual que a gente tem vivido. Mas mais do que isso, pela distância que a gente se permite ter dos relacionamentos hoje em dia. Então não é difícil encontrar divisão. Mas o que me deixa maravilhada é entender a profundidade do que nos une como igreja. Isso é o Espírito de Deus. Então, cada um de nós, como discípulos, a gente tem um Espírito que andava sobre as águas no começo de Gênesis. Um Espírito poderoso, olha que profundo. A gente tem um Espírito que levantou Jesus dos mortos. E isso é a união muito mais profunda que permite que a gente não ceda à divisão que a gente tanto vê no mundo. Isso é algo muito precioso. E é interessante, não é? Como a união se estabelece. Então, muitos homens gostam de futebol, ou de esportes em geral. E agora a gente não pode ver nada na TV, porque não existe mais futebol agora, pelo menos ao vivo. E o que tem acontecido, eles têm reprisado alguns jogos de futebol. Então, logo no começo da quarentena, reprisaram o jogo do Brasil com a Alemanha na Copa do Mundo. Mas reprisaram o jogo que o Brasil ganhou, amém? Quando o Brasil foi campeão da Copa. Claro que não é reprisar o 7-1, vergonhoso. Mas olha que interessante. Quando você pega o idioma português e o idioma alemão, são dois mundos totalmente diferentes. Quando você pega a cultura alemã e a cultura brasileira, são duas culturas totalmente diferentes. Então, Brasil e Alemanha se divergem em muitos aspectos. Mas olha que interessante. Pessoas culturalmente diferentes, que não falam o mesmo idioma, conseguem entrar em um campo e jogar o mesmo jogo. Não é interessante isso? Como isso acontece? Pelas regras. Sim, o futebol tem regras. O futebol tem um livro de regras. É daí que a união, para que as pessoas possam jogar o mesmo jogo, se estabelece. E é a mesma coisa que gera a união que nós temos como discípulos, como já foi dito anteriormente. É a Bíblia, e é tão extraordinário isso, que a Bíblia, ela traz essa união poderosa. A Bíblia é o que nos une. Eu paro para pensar no privilégio que nós tivemos recentemente como igreja em São Paulo, de ouvir pessoas de culturas tão diferentes, países tão diferentes do Brasil, de idiomas diferentes, que não falam português, pregar a palavra de Deus. Então, recentemente, tivemos o privilégio de ouvir o líder da África, Andrew Smelly, que lidera todas as igrejas da África, o setor mundial, pregar pra gente aqui na igreja, por causa desse tempo da quarentena. Tivemos o privilégio de ouvir Michael Williamson e a esposa dele, Michelle, que lideram todas as igrejas da Europa, o setor mundial da Europa, pregar a palavra de Deus também recentemente. E olha isso. O que nós ouvimos foram as mesmas convicções, o mesmo coração, a mesma fé, a mesma doutrina sendo pregada. Isso é um milagre. A Bíblia é um milagre por si só, mas a união que provém da Bíblia é um milagre. Quando nós ouvimos esses irmãos, quando nós temos contato com outros discípulos ao redor do mundo que acreditam nas mesmas coisas, nós temos que ficar fascinados com o poder de acreditar. A união que a gente tem, ela vem por acreditar.
Sim, eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu visitei uma igreja internacional. Foi algo muito louco, porque eu tinha 3 meses como discípula, então eu fui batizada. Depois de 3 meses eu tive o privilégio de visitar o Chile. E era a primeira vez que eu estava saindo do país, segunda vez que eu pegava um avião, tava com muito medo. E eu fiquei encantada com o quanto... Nossa, eu tava em outro lugar, em outro país, falando outra língua, não falava espanhol, ainda não falo direito, na verdade, mas eu vi a mesma igreja. Amém. Isso para mim foi impressionante, porque eu vi que mesmo com diferente cultura, e eu tive o privilégio de ir para outros lugares, e é exatamente assim. É como ir para o McDonald's. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar para fora do país, mas se você vai para o McDonald's sei lá, da Rússia ou dos Estados Unidos, é o mesmo padrão. Você vê que realmente tem algo em comum. É como entrar numa filial mesmo. E é algo mundial. Então eu me senti assim, nossa, é a mesma língua. Eu me senti como família. Eu me senti acolhida lá, porque eu vi as convicções profundas que elas transpõem barreiras mesmo. E mesmo estando em outro país, e eu queria animar cada um de nós a entender o quanto precioso é o reino, quanto precioso é a união que a gente tem. Porque é algo que tem quebrado barreiras Amém. internacionais também. Exato. E uma boa notícia para nos inspirar, sim, fomos transportados para a África, há alguns dias atrás, com o Andrew Smelly pregando. Fomos transportados para a Europa, para Londres, com Michael Williamson. E em agosto, uma incrível notícia, vamos ser transportados para o mundo inteiro. Porque algo que queremos anunciar é que vamos ter uma conferência mundial de missões de todo o movimento de igrejas. E uma conferência virtual. Então todos nós vamos poder participar, família. Olha que privilégio. Vamos ouvir discípulos pregando de todos os lugares do mundo. Desde a Austrália, Rússia, Ucrânia, Europa, de países da África. Vamos ouvir discípulos dos Estados Unidos, amém? Discípulos do México, Chile. Vamos ouvir muitos corações. Vamos ouvir muitos discípulos pregando os corações, mas sem dúvida vamos ver uma só coisa. Uma mesma convicção. Um mesmo espírito, um mesmo amor. Essa é a união que só pode existir pela palavra de Deus. Mas essa união depende de cada um de nós. Para que essa união exista, essa união da qual estamos falando, é necessário que cada um de nós possa levar isso bem a sério. Em Hebreus 5, vamos ler uma escritura muito importante para entender a fonte dessa união. Sim, é a Bíblia, mas mais especificamente, Hebreus 5 fala sobre isso. Hebreus 5, versículo 11. Fala assim: quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O autor de Hebreus, ele exorta os discípulos, para quem ele escreve. Eles deveriam ser mestres já. Eles já tinham ouvido tantas vezes a mesma mensagem ser pregada. Mas, por alguma razão, eles não absorviam isso a ponto de poder ensinar para outras pessoas. Então, eles não eram maduros ainda, o autor fala. Eles eram imaturos. Eles não eram adultos que podiam comer o alimento sólido. Eles eram como crianças que precisavam de leite. E a solução que ele dá é: vocês precisam dos princípios elementares da palavra de Deus. Em algumas outras versões a Bíblia fala: vocês precisam dos princípios básicos. Então, algo muito importante como igreja que nos une são os princípios básicos. Os princípios básicos são uma série de estudos bíblicos que nós ensinamos para os nossos amigos, para ajudar que eles possam se tornar discípulos de Jesus também.
Então, nós queremos não só aprender para nós mesmos, mas nós queremos aprender para poder transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Sim, e isso é o motivo do crescimento de um discípulo, na verdade. Quando a gente aprende a ensinar outras pessoas, isso faz a gente crescer também, além de ajudar as outras pessoas. E realmente aqui ele está falando, ele está exortando a igreja, na verdade, né? Que quem se alimenta de alimentos sólidos são adultos. E eles estavam precisando de leites. Então, o crescimento de um discípulo vem de solidificar essas bases. E é muito engraçado, porque é exatamente o que acontece com o bebê. Eu acredito que tem muitas mães assistindo aqui. Então, se você tem um bebê, e um bebê que não está crescendo depois de 1 mês, depois de 2 meses, depois de 1 ano, tem algo errado com o seu bebê. Então, o peso e a altura é um indicativo muito óbvio da saúde do bebê. E é assim com o novo discípulo. O novo discípulo, a gente pode ver o crescimento dele. Quando ele não está crescendo nas convicções, principalmente nessas convicções básicas do que é ser um discípulo, tem algo errado também. Porque é importante ele crescer nessas coisas. Exato. Então, estávamos passando tempo com um casal que recém se batizou, Felipe e Amanda, e eles estavam compartilhando quão maravilhado eles estavam de poder agora participar de estudos bíblicos com amigos deles, ensinando aquilo que eles acabaram de aprender. Olha isso. Irmãos, isso é o que cada um de nós precisa viver. Isso é maturidade espiritual. Então, é muito importante entender isso. O que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é a capacidade de fazer discípulos, de ensinar outros. A maturidade, e a gente tem que entender isso, que uma vez maduro, nem sempre maduro. Nós temos que estar envolvidos na missão e tendo os princípios básicos solidificados no nosso coração hoje para sermos maduros. Então, hoje é importante ter essa convicção. Sim. Amém. E um princípio muito importante é entender que tempo na fé não implica em maturidade. Você pode ter 20 anos na fé, mas imagina, quando a gente não se foca em realmente se embasar nesses princípios básicos, a gente não é maduro. Então, isso é um princípio bíblico mesmo, né? Que tempo na fé não implica em maturidade. Maturidade é a capacidade, como o Vini falou, de fazer discípulos. E eu penso numa discípula. Estava passando um tempo estando em estudos com ela. E é muito incrível, né? Eu pensei na Natália Porfírio. Então, da Oeste, muitos conhecem ela porque ela é responsável pelos slides. Ela era responsável pelos slides quando a gente estava no culto da Oeste. E desde o começo, na verdade, era sempre um coração de servir. Amém. E eu vi o quanto isso ajudou no próprio crescimento dela. E eu fiquei animada com o coração dela, porque a Nath, hoje ela tem 1 ano e meio como discípula. Então, imagina, um bebê de 1 ano e meio crescendo cada vez mais e crescendo em um nível incrível. Amém. Né? Tanto que não é mais um bebê. E hoje em dia, só nessa quarentena, ela ajudou 2 mulheres a se tornarem discípulas. A Amanda, que trabalha com ela, que a gente acabou de falar aqui, e a Vitória, prima da Tainá. Então, olha que incrível que é ver o quanto isso ajudou a Nath a crescer. E tem ajudado outras mulheres a se tornarem discípulas. Exatamente. Mas claro que temos irmãos com muito tempo na fé, muito maduros também nesse aspecto. Eu penso no nosso incrível irmão Greg. Tem sido um dos irmãos mais frutíferos da quarentena. Toda semana eu vejo o Greg aqui na Rap. Seja para tocar, seja para batizar alguém. Então é incrível ver como temos muitos irmãos maduros em tempo de fé, mas maduros espiritualmente, que podem ensinar outros, fazendo discípulos. E tudo bem, se você ainda não está seguro para ensinar os princípios básicos, temos um aplicativo dos princípios básicos. Então a gente vai colocar o link para você acessar o aplicativo nos grupos das regiões, mas também temos algumas aulas já gravadas no YouTube. Então, de novo, isso está arquivado, está lá, você pode ver quando você quiser, mas precisamos dessa ferramenta, irmãos, para sermos maduros, estarmos unidos pelo que acreditamos. Voltando em 1 Coríntios 12,
versículo 14. De onde paramos. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos os corpos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. A Bíblia fala aqui, usa uma comparação da igreja, que é o corpo de Cristo, com um corpo humano. E aqui está dizendo que são muitos membros, muitos discípulos, mas todos esses membros discípulos formam um só corpo. É como o corpo humano. Então nós temos vários membros diferentes. Nós temos boca, nós temos orelhas, temos nariz, temos mãos, pés. E cada membro exerce uma função importante para o corpo. É o que a Bíblia está dizendo. E ainda que um membro diga, porque eu não sou esse membro mais honroso, eu não pertenço ao corpo, nem por isso esse membro deixa de fazer parte do corpo. Então, é isso que a Bíblia ensina, que cada membro é essencial para o corpo. E cada membro, ele cumpre um papel importante nesse time, que é o reino de Deus, que é a igreja. Como igreja, nós somos um time. Um time que quer trazer a vitória para Jesus. É isso. A definição de um time é bem interessante. É um grupo pequeno de pessoas com habilidades complementares, que estão comprometidas com um objetivo em comum e se responsabilizam pelo seu atingimento. Essa é a definição de um bate-papo. Então, na igreja, nós estamos divididos em bate-papos. São pequenos grupos também, com pessoas diferentes, cada uma exerce uma função no bate-papo. Algumas pessoas preparam uma aula, outras pessoas enviam mensagem, mas enfim, tem várias funções diferentes, mas tem um só objetivo, que é poder salvar os perdidos. Poder estudar a Bíblia com as pessoas, fazer discípulos. E cada membro se responsabiliza por esse objetivo. Então, isso é um time. Então, o seu bate-papo é o seu time. O seu bate-papo é o grupo mais importante que você tem na semana. Sem dúvida, é super importante estar no culto agora. Super importante os cultos. Culto de domingo, culto de quarta-feira. Super importante estar nas reuniões. É isso que acreditamos como discípulos. Temos compromisso com a igreja. Mas, de certo ponto de vista, os bate-papos são os grupos mais importantes. Porque são os bate-papos que movem a igreja, que cuidam de cada membro, alcançam as necessidades de cada discípulo. São por meio dos bate-papos que nós temos essa visão de trabalhar localmente, mas tem uma visão global de fazer discípulos por todo o mundo. Então os bate-papos são muito importantes. Mas um fator crucial para a união de um bate-papo, e no final do dia para a união da igreja, é o amor. Tanto é que em João 13, 34 e 35, Jesus disse que pelo amor que nós temos uns pelos outros, o mundo vai saber que nós somos discípulos. Então estamos unidos pelo que acreditamos, mas não é só uma união intelectual, não é isso. Nós estamos unidos porque nos amamos. Segundo ponto de hoje, unidos por amor. Nos amamos de verdade. E os problemas começam, na verdade, dentro de qualquer time, ou dentro de qualquer bate-papo, quando um dos membros, ele não vê mais esse amor. Quando ele não se sente mais amado.
Então podemos estar animados para avançar, batizar pessoas, e temos que estar, já vamos falar mais disso. Mas não podemos esquecer dos discípulos. Porque é pelo amor entre os discípulos que o mundo vai ver que nós somos discípulos. Então, é isso. Então, muitas vezes, podemos achar que tem mais glória em batizar alguém, restaurar alguém, do que em ajudar alguém a ficar fiel. Mas não, tudo tem valor para Deus. Tudo isso tem um valor muito importante para Deus. Queremos amar os nossos irmãos em Cristo. Não queremos que quando eles entrem no reino, se batizem, eles percam esse amor de vista. Só porque eles não estão estudando mais a Bíblia como antes. Não, cada pessoa é um estudo bíblico eterno. É assim que temos que ver as pessoas. Cada um de nós continua estudando a Bíblia eternamente nos tempos de discipulado. Então temos que não só manter esse amor que temos quando uma pessoa conhece a igreja, temos que elevar esse amor. Ainda mais, por quê? Porque somos família. Somos um corpo agora. Então é incrível poder ver o amor e a união que temos na igreja. E os problemas começam nisso, quando esse amor se perde por alguma razão. Talvez por negligência, talvez por feridas, talvez pela própria pessoa que tem perdido as convicções dos princípios básicos. Enfim, são diversas razões. Mas é muito comum um discípulo começar a acreditar que o valor que ele tem não é tão grande assim mais. Ele esquece que o valor que ele tem para Deus é o valor do sangue de Jesus. Ele começa a se achar menos. Começa a achar que ele não é tão importante mais para o líder. Ou alguns começam a achar que o trabalho deles é o mais importante. Ele é o coração do time. Não. Deus, ele tem igual apreço por cada um de nós. Sim. Então imagina só, se cada um de nós agisse só como coração, então baseado só em emoções. Então só vou estar com os meus amigos, discípulos, quando eu sinto vontade. Então assim, enquanto eu não estou assim, porque eu sou o coração. Então imagina isso, como a gente pode se botar em um lugar que não é nosso, porque a gente está se valorizando muito mais do que os outros órgãos, do que os outros membros. Ou o cérebro também. Eu só dou as ideias e as pessoas executam. Então, muitas vezes a gente pode ter o conceito errado de o que é uma função, de o que é um talento, e não trabalhar como equipe. Na verdade, mas ser guiado por coisas erradas que, na verdade, tem um fundo egoísta de trabalhar sozinho. Mas, como o Vini disse, a gente está aqui para trabalhar como um time. Exato. Então, foi o técnico Bernardinho, um dos técnicos mais famosos de vôlei, que treinou a seleção brasileira, inclusive. Ele disse isso, que os problemas de qualquer companhia ou qualquer time começam quando alguém acredita que o seu trabalho é mais importante que o do outro. Então, alguns de nós podemos nos sentir assim, às vezes, como mais especiais que outros. Como estrelas. Então, a nossa vontade tem que prevalecer sobre a vontade de todo o bate-papo. Se não é da minha maneira, então não vai ser de maneira nenhuma. E não é assim. A Bíblia diz isso, que cada membro é importante. Agora, por outro lado, um problema grande também que pode acontecer são membros se sentirem inferiorizados. Pessoas não entenderem, não enxergarem o valor que Deus enxerga nelas. Isso é um grande problema também. Mas como a Bíblia fala no versículo 22, os que se sentem mais fracos são indispensáveis. Sim. Então, imagina isso. Quando a gente não entende nossa verdadeira função, a gente para de ser um corpo. Imagina isso. Imagina que minha mão para de querer ser uma mão e começa a ser cabeça. Então, imagina, uma mão saindo da minha cabeça. Isso não vira mais um corpo, isso é uma aberração. Né? Quando a minha mão ela perde a noção do que ela está aqui para fazer. E ela quer agir ou dominar sobre outras coisas. Imagina, sei lá, eu tenho um pé saindo do meu braço. Ou sei lá, o meu coração aqui na testa, sabe? Imagina, isso não é mais um corpo. Isso vira uma aberração. Então, olha que sério quando a gente não entende a nossa função. A gente está atrapalhando tudo o que visualmente é o corpo de Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Então, eu queria fazer essa pergunta para você praticar no seu bate-papo. Se você entende qual é a sua função ali, se você entende que você não é um apêndice no seu bate-papo, você é algo essencial. Sem você, o bate-papo não funciona.
Então, você entende a sua função? Você sabe qual é a sua função? E se não, eu queria animar cada uma das irmãs aqui. Se você não sabe ou está um pouco perdida em como servir, pergunta para o seu líder de bate-papo. Ok, eu quero uma função. Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para servir. Porque é assim que a gente consegue trabalhar juntos como corpo. Exato. Então, muitas vezes podemos trazer uma mentalidade de empresa para o reino de Deus. Então, nas empresas, as pessoas são indispensáveis. É isso que a gente tem visto na quarentena, infelizmente. Muitas pessoas perdendo emprego. Por quê? Porque as pessoas são indispensáveis. E isso é o que é uma mentalidade muito comum nas empresas. E muitas vezes, como discípulos, podemos sentir o mesmo. Então, se eu não me sinto útil, se eu não estou trabalhando, se eu não tenho uma função, então eu sou dispensável. Mas não acreditamos isso como discípulo. Acreditamos o que a Bíblia diz, que os membros que parecem mais fracos são indispensáveis. Se você se sentir fraco hoje espiritualmente, saiba disso. Você é indispensável. E se você se sente forte, entenda isso. Que cada membro do seu bate-papo é indispensável também. Em Neemias 3, falando mais sobre esse tema da união por amor. Tô demorando muito para achar, usar a Bíblia da Bia. Neemias 3, versículo 1 fala: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho. Reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Ananael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asená. Eles puseram os batentes, colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao lado, Messulão, filho de Berequias, neto de Mesabel, fez os reparos. E ao lado, Zadok, filho de Baná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram juntar-se ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Irmãos, nada na Bíblia está por acaso. Muitas vezes, por ignorância, nós passamos por alguns trechos da Bíblia que nós consideramos chatos e sequer absorvemos alguma coisa pelo nosso pecado. Porque a palavra de Deus é incrível, amém? Temos que estar fascinados e maravilhados e tentando aprender algo. Inclusive de um trecho que às vezes a gente acha que não tem nada para aprender. Olha isso. Em Neemias aqui, muitas vezes a gente pode passar batido. Porque aqui está falando de coisas simples, está falando da reconstrução, obviamente, do muro. Mas está falando de pessoas que estavam reconstruindo partes. Alguns reconstruíam a porta, outros as trancas, outros fizeram reparos. Então, eram coisas pequenas, batentes. Mas pensa isso. Pensa ser citado por nome na Bíblia. Então, o seu nome citado na Bíblia por uma coisa pequena que você fez. Pensa isso. Pensa que extraordinário é entender isso, que Deus, ele não se esquece, mesmo das pequenas coisas que a gente faz por ele. Então aqui nós vemos grandes homens servindo a Deus, ainda o sumo sacerdote, que era o líder espiritual daquele tempo. Ele arregaçou as mangas e foi trabalhar na obra de Deus. A obra que Deus nos chama a fazer hoje é manter a união da igreja. E para essa obra acontecer, cada um de nós tem que arregaçar as mangas e fazer um trabalho sujo. Amar a vida de uma pessoa é um trabalho sujo. Porque nós temos que entrar no pecado, nós temos que entrar na vida dela, temos que ir até onde for preciso, até onde a pessoa mora, às vezes, para mostrar o quanto nós amamos. Então é isso, quando um discípulo fica fraco, nós vamos até ele. Não importa, porque nós nos amamos de coração sincero. Mas quando nós fazemos isso, Deus lembra. Deus lembra desse coração. Deus lembra.
Mas Deus se esquece de quem não busca esse coração. A Bíblia fala no versículo 5 sobre os nobres que se recusaram a fazer o trabalho na reconstrução do muro. E a consequência é que os nomes deles não foram lembrados. Olha isso. Quem iria imaginar que uma coisa tão pequena seria lembrada por Deus e que um ato de omissão também seria lembrado, mas não nomeado? É isso que aconteceu. Sim, eu penso hoje em dia em vários exemplos que podem parecer detalhes que talvez passaram despercebidos por vocês. Então, essas escrituras que aparecem na sua tela, elas não apareceram magicamente, assim, nossa, acho que Vini e Bia vão pregar isso. Então tá aí. Não! Elas envolveram o esforço, a dedicação de pessoas. Eu penso em todas as mulheres do Cyber que estão aí nos comentários, dando bem-vindo a cada pessoa que entra, mostrando as escrituras aí nos comentários. Isso não é à toa. Pode parecer um detalhe para você, mas é algo que é para Deus. Então, Carol Bell e todas as mulheres do Cyber. Ou as pessoas estão cuidando do Ministério das Crianças, mesmo sendo virtual. Então, juntando as crianças como Anildo e Marine, como Vânia aí da Leste, como Claudinha da Sul. Então, que tem se preocupado em como servir o corpo com algo que pode parecer detalhes, mas são coisas que são grandes nos olhos de Deus e são essenciais. E quantas mais pessoas, cada líder de bate-papo, que tem se preocupado com o grupo, com a Santa Ceia, com cada pessoa do bate-papo, tem feito parte do culto. Isso tudo pode parecer detalhes para vocês, mas são detalhes que são enormes, são gravados no coração de Deus. Sim. E quantos mais detalhes eu nem posso pensar aqui, mas talvez você esteja vendo. Está na hora de você realmente se levantar para Deus e poder fazer algo que exerce realmente a sua função no corpo. Amém? Irmãos, temos que ter essa convicção. Nada que fazemos por amor a Deus e por amor às pessoas é um detalhe. Uma vez perguntaram para uma das faxineiras da NASA, qual o seu trabalho? Sabe o que ela respondeu? O meu trabalho é colocar astronautas no espaço. Uau! Imagina ouvir isso. Você não esperaria ouvir isso, talvez, de alguém que tem uma tarefa relativamente simples em um universo tão complexo. Mas é isso, cada trabalho que nós fazemos para o reino, para Deus, por amor aos discípulos, tem essa utilidade. Levar almas até o céu um dia. Sim. Então, pensa isso. Mesmo colocar astronautas no espaço, isso não se compara ao trabalho de um discípulo. Então, cada vez que você estiver mandando mensagem para encorajar um irmão, para ter tempo com alguém, para ajudar alguém que está um pouco fraco até, lembra isso, que a nossa missão, por menor que sejam as nossas tarefas, a nossa missão é que um dia possamos chegar nos céus. Terceiro e último ponto. 1 Coríntios 12. Vamos voltar lá. Versículo 24. Vamos ler de onde paramos, da metade do 24. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Terceiro e último ponto, unidos para avançar. A união não é um fim em si mesmo. Não queremos estar unidos, ainda que seja por amor, ainda que seja porque cremos as mesmas coisas, não queremos estar unidos para estarmos unidos, não é isso. Queremos estar unidos para avançar essa união, para levar o reino de Deus adiante, para que cada pessoa tenha a oportunidade de se tornar um discípulo de Jesus e de ser parte dessa família. Temos que sentir para isso a dor do mundo. Temos que sentir que o mundo tem sofrido por estar longe de Deus. Você sente a dor dos perdidos? Pergunta. Você sente a dor das pessoas que caíram da fé? Você sente a dor quando um discípulo sai da igreja como se fosse uma dor no seu próprio corpo? Você sente essa dor? Você sente a dor dos perdidos? Qual foi a última vez que você chorou pelos perdidos? Ainda alguns discípulos podem ter se afastado de Deus durante a quarentena. Perdido convicção, você sente a dor
Porque assim a Bíblia diz que é no corpo. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Sim, para todas as irmãs que estão assistindo, você tem conseguido ver a dor das suas irmãs ou das mulheres na sua vida, mesmo sem ver elas fisicamente. Então, a quarentena pode ter sido um fator que deixou os relacionamentos mais frios e em que a gente não passa de mensagens uns com os outros. Mas eu sei que a luta de muitas mulheres que podem estar assistindo é que tem sido um tempo solitário para muitas de nós. E quando você se sente sozinha, para onde você vai? Para onde você se refugia? Por isso que é tão importante esse coração e essa união que a gente tem umas com as outras, porque ninguém está sozinha de verdade. E eu quero que você se lembre disso, quando esse sentimento vem, para que você busque ajuda e você busque ajuda umas com as outras. E para isso, cada uma de nós, discípulas, a gente precisa se levantar e além das mensagens que a gente tem mandado uma para outra, mas ter conversas profundas, realmente entender como uma tá. E estar na vida uma da outra, mesmo que a gente não esteja se vendo fisicamente. E poder ser guerreiras de oração uma com a outra, para poder cultivar esses relacionamentos. Exatamente, família. E temos que entender isso. No meio das vitórias, depois das vitórias, Satanás ataca. Satanás ataca. Por isso temos que estar unidos como um corpo, sentir o que Deus sente, sentir a dor um dos outros. E quando estamos unidos dessa forma, quando um membro se alegra, a Bíblia diz que todos se alegram com ele. Então, a vitória de um também é a vitória de todos. Sim. Então, por isso estamos tão alegres, por ouvir as boas notícias, os batismos. Sem dúvida, o batismo da Thaís, da Tata, não é só a vitória da região leste, é a vitória de cada um de nós. Somos um corpo, uma igreja. A vitória do batismo do Herbert não é só a vitória dos irmãos que estudaram a Bíblia com ele, entre eles o Greg, mas é a vitória de cada um de nós. Sim. A vitória de Felipe, de Amanda, não é só a vitória da Nath, é a vitória de cada um de nós. Quando um de nós se alegra, todos se alegram porque temos uma missão, que é avançar o reino de Deus. Uau. Que incrível estarmos unidos. Que incrível estarmos unidos com o nosso Deus. Mas que incrível podemos estar unidos como igreja. Porque, sem dúvida, como vimos hoje, a união faz a força. Para Deus seja a glória. Amém. Então é isso, família. Queria dar alguns avisos rapidinhos para vocês. Essa sexta teremos devocional universitário. Então, temos um vídeo aí do devocional? Não temos um vídeo. Amém? Mas temos um vídeo, vamos colocar no grupo, amém? Do nosso devocional. Vai ser incrível. Miguel e Mina estão animados. Estão dando todo o coração para fazer um devocional incrível. 7 horas no Instagram. Muito importante. Vai ser no Instagram dessa vez. Convictos, né, Miguel? Ok. Vai ser falado, mas vai ser Instagram. Baixa o Instagram, sim, por favor. Também, domingo temos nosso culto, 10 horas da manhã, ao vivo no Facebook. E também, como falamos, vamos ter DOC. Sim. E eu esqueci de deixar a Bia falar algo muito importante na pregação. Sim, na verdade é um aviso muito incrível. Como o Vini tem falado, né? Deus tem feito muitos milagres e muitas coisas incríveis. E agora tá na hora da gente se levantar, realmente, como irmãs, tomar responsabilidade umas com as outras. Então, minha boa notícia é que a gente está preparando e organizando uma conferência de mulheres virtual. Amém! Que vai ser muito incrível. Então, eu tô muito animada por isso. Eu espero que vocês também. A gente já tem um tema. E o tema é Conectadas. Então, para lembrar que, nossa, a gente entrou em uma nova era, na verdade. E a gente tem aprendido a se conectar de diferentes formas. Mas o mais importante, como a gente falou hoje à noite, é a nossa conexão com Deus e a nossa conexão de coração, umas com as outras. Então, vai ser passado mais informações, vai ser no fim de setembro, essa conferência, mas estejam orando pela Conferência de Mulheres. Amém! Vamos lá, irmãs, irmãos. Tivemos um culto incrível para Deus e vamos estar maravilhados com a palavra de Deus. Sim. E levar adiante. Então, uma última canção e um ótimo resto de semana para todos. Sim.
Eu tenho um lar, eu tenho uma coroa, eu tenho um amor que me faz cantar. Eu tenho um lar, eu tenho um prêmio, Deus consolará. Quando eu chorar nos céus, eu tenho um lar nos céus, eu tenho um lar nos céus, eu tenho um lar pra todo sempre. Eu fui perdoado, vou caminhar. Eu tenho um lar, eu tenho uma graça. Verei meu Senhor, não vai demorar nos céus. Eu tenho um lar nos céus, eu tenho um lar nos céus, eu tenho um lar, mas já fui perdido. Jesus me encontrou, seu sangue na cruz. Eu tenho um lar, vou compartilhar. Tenho uma promessa, nos iremos lá nos céus. Eu tenho um lar nos céus, 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 eu tenho